espero que estejam a passar um bom encontro. Está a ser bom? Sim, estão a gostar? É útil, é prático, é bom? Muito bem, então espero também que possam aproveitar alguma coisa daquilo que eu trago. Possivelmente alguns de vocês ficarão decepcionados, porque quando vocês veem o título, a família adventista no século XXI, estão a pensar se calhar que eu vou falar dos relacionamentos da família, dos problemas da família. Não vou falar sobre isso, mas o que vou falar está relacionado com isso. Não vou falar propriamente da família e dos problemas da família, que todos nós conhecemos, mas o que é necessário para fazermos face a esses problemas. E muitas vezes nós dizemos que é necessário saber comunicar, saber resolver conflitos, saber fazer, enfim, aceitar o outro, fazer todas estas coisas. E é verdade que é necessário tudo isso. Mas quem é que é capaz de produzir tudo isso? Então é nessa produção de comportamentos adequados e ajustados às relações que nós vamos falar, portanto, nesta tarde. Portanto, em vez de vos falar sobre a família ou sobre o casal, lá chegaremos também depois no final, mas em vez de vos falar sobre estas duas instituições, que é o casal e que é a família, eu vou-vos falar sobre algo que não é uma instituição. Também podemos pensar que é, mas não é, é a pessoa. Vou-vos falar sobre a pessoa humana, a pessoa que vocês são, as pessoas que vocês devem ser, para poder constituir depois casamentos adequados e depois famílias, portanto, com comportamentos ajustados. Assim, eu escolhi como tema, deixem ver se isto nos deixa bem aqui. O Fábio foi-se embora, ele tinha-me dito que isto não estava a funcionar grande coisa. É por causa disto, é por causa disto. Então, eu escolhi como tema as 3 declarações do Éden. Há no livro de Gênesis 3 declarações sobre os relacionamentos humanos, que são muito importantes. Vocês sabem que o livro de Gênesis é o livro da criação, não é? E é o livro, quando Deus criou, as instruções que Ele dá, a maneira como Deus cria, o que Deus diz, a maneira como Deus faz tanto aparecer as coisas, como as põe em relação entre si, e o que diz sobre elas, são já orientações para o seu funcionamento. De forma que, se nós queremos saber como Deus vê a pessoa, vamos ao Gênesis. Se nós queremos saber como Deus vê o casal e o casamento, nós vamos ao Gênesis. Como Deus vê a família, vamos ao Gênesis. Como Deus vê a adoração, vamos ao Gênesis. Ou seja, o Gênesis é uma espécie de carta magna que nos diz aquilo que Deus quis para o humano, porque é ali que estão relatadas as intenções de Deus para o humano. Como e quando e porquê, e a orientação que Deus deu, portanto, àquilo que Ele criou. De forma que o que eu vou dizer não teria sentido para um evolucionista, não é? Mas tem todo o sentido para alguém que acredita que na origem de todas as coisas está Deus e que Deus designa a todas as coisas uma orientação, portanto, muito, muito específica. Então, estas 3 declarações que concernem o humano, vamos falar da primeira declaração. E a primeira declaração é esta que nós conhecemos muito bem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e depois domínio sobre os animais, etc. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esta é a primeira declaração sobre o humano que nós encontramos na Bíblia. E ela é já ao mesmo tempo todo um programa para o ser humano, e é toda uma informação sobre o ser humano, e é todo um manifestar dos objetivos de Deus, portanto, para o ser humano. Ou seja, o que este texto nos diz é que Deus criou o humano, em primeiro lugar, e antes de tudo, pessoa e indivíduo. Não é? Nós sempre dizemos que há 2 instituições que vêm do Éden. Quais são? O casamento e o sábado, não é? Dizemos nós. Mas a base, tanto de uma coisa como de outra, é mais pequena, é a pessoa. Deus, através deste texto, Deus diz-nos que criou o homem com o objetivo que ele participe da sua natureza, da sua glória. Portanto, que o homem atinja a glória. Este é o destino do homem, é atingir a glória de Deus. Portanto, ele foi criado como um projeto fantástico, maravilhoso, extraordinário, não é verdade? E que este é o objetivo e que Deus os criou sexuados. Macho e fêmea. E ao criar macho e fêmea, Deus não possibilitou somente o casamento, mas Deus criou uma coisa muito importante, foi a individualidade. Há um macho e uma fêmea. E o macho nunca será fêmea e a fêmea nunca será macho. Deus cria o indivíduo. Portanto, Deus cria com base na separação
dos seres. É lá um ele, um ish e ela, uma isha. Portanto, eles vão se juntar, formar uma união, mas jamais uma fusão, jamais uma confusão. Para Deus, eles permanecem um ele e uma ela. Então o Senhor cria, portanto, a pessoa humana. E é na pessoa humana, sobretudo, que Deus vai investir. Todo o resto vai ser criado por Deus para que o homem possa realizar esta imagem e semelhança de Deus. Ele recebe esta imagem e semelhança de Deus, mas ele vai ter que realizar ao longo do seu percurso, não é? E o casamento não é outra coisa senão uma estrutura que Deus criou para que o homem se torne mais imagem e semelhança de Deus. Porque o casamento é já um projeto secundário em relação com o projeto do homem. É por isso que Jesus diz que no céu não vai haver casamento. Ou seja, o humano vai poder subsistir sem casar-se, sem o casamento. Não sabemos em toda a profundidade o que Deus quis dizer com isto. Mas o que Jesus quer dizer com isto é que o casamento, como instituição, foi criado para que o homem pudesse ser imagem de Deus. A família foi criada para que o homem pudesse tornar-se mais imagem de Deus, porque a família vai colaborar nisto. E é o Senhor Jesus que disse que o sábado foi feito para o homem, não é? E não o homem para o sábado. Ou seja, no centro dos interesses de Deus está a pessoa humana, o indivíduo, quer seja ele, quer seja ela. Tudo o resto o Senhor cria para que realmente o homem e a mulher possam atingir plenamente esta imagem de Deus. Ora, quando o pecado acontece, o projeto de pessoa leva a ser um bom pontapé, não é? Nós, quando lemos o Antigo Testamento, nós vemos que a pessoa não tem uma grande expressão. O poder está na família. Quem é que decidiu com quem é que Isaac ia casar? Foi Abraão, e nós dizemos, foi um homem de fé, muito bem. Mas aquilo pode acontecer porque foi naquele tempo. Hoje, no nosso tempo, isso não acontece assim, não é? Os nossos filhos querem lá saber do que nós pensamos com quem é que eles se casam. Eles querem escolher por eles mesmos. E nós reconhecemos-lhe esse direito, não é? É um direito inalienável. É um direito, é uma escolha primordial, portanto, do ser humano, escolher a pessoa com quem vai construir a sua vida. Mas o Antigo Testamento não vai dar uma grande relevância à pessoa. A importância no Antigo Testamento está na família, no clã, na tribo. É por isso que os casamentos, vocês sabem, no Antigo Testamento e durante muitos séculos, praticamente até ao século XIX, foi assim. Quem é que fazia os casamentos para os filhos? Eram os pais. E o casamento não era por amor. Muitas vezes nem sequer por interesse da pessoa que se casava. Era por interesse de quem? Dos pais, das famílias, de negócios, de heranças, de mil e uma coisa. O menos importante era a pessoa lá dentro. Ora, isto foi um desvirtuamento, se assim podemos dizer, do plano original de Deus. Deus não tinha pensado isso. Quando vem Jesus, temos estado a ver na escola sabatina, no grande conflito, não é? Esta história do conflito. Jesus vem refazer precisamente o contrário daquilo que foi feito pelo pecado, não é? E Jesus vai estabelecer o primado da pessoa. Jesus, em primeiro lugar, vai reivindicar para si o direito de ser pessoa e de separar da sua família. Quando a família vem buscar, dizendo que ele está doido e o querem levar, o que é que Jesus diz? Quem é a minha família? Quem é a minha mãe? Meus irmãos? São estes que estão aqui? É que são minha mãe, minha família e meus irmãos. Ou seja, Jesus corta com esta dependência do indivíduo em relação ao clã, à família. Jesus corta com isso. Ele assume-se indivíduo diante de Deus, diante da humanidade, para poder cumprir a sua missão sem a família. E ainda por cima a família era contra a maneira como ele estava a gerir, portanto, as coisas. E vai fazer isto até mesmo com os seus discípulos. Não é um discípulo que lhe diz, Senhor, eu vou-te seguir, mas primeiro deixa-me lá enterrar o meu pai. Sabe o que é isto de enterrar o pai? Não quer dizer que o pai tivesse morto lá em casa, quer dizer que o pai ainda estava vivo e ainda mandava nele. Só quando o pai morresse é que ele acedia ao seu estatuto de homem, de pessoa livre. Mas Jesus o que é que diz? Deixa os mortos enterrar os mortos, tu porém vem e anuncia o reino dos céus. Ou seja, liberta-te disso, assume-te como pessoa e vem cumprir a missão que eu te dou realmente. E um outro que lhe disse também, Senhor, eu seguir-te-ei, mas deixa-me despedir primeiro dos da minha casa. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Portanto, não. Ou ficas ligado à tua família, ou atendes o meu chamado.
É como se realmente nós não pudéssemos atender ao chamado de Jesus se não formos plenamente independentes e livres. Portanto, daquilo que nos domina, não é? E geralmente o que nos domina neste tempo era, sobretudo, portanto, a família. Reparem que Jesus nunca fez discursos para casais. Aquilo que eu estou a fazer aqui, um seminário para casais ou para casamento, Jesus nunca fez nada disso. Jesus não falou para casais, Jesus não falou para a família, Jesus não falou sobre nada disso. Porquê? Será que não era importante para ele? Sim, era. Mas Jesus sabia que as famílias e os casamentos são tributários de quê? Da pessoa. Jesus só fala para indivíduos. É ao indivíduo que Jesus se dirige, é o indivíduo que tem que decidir, é o indivíduo que tem que escolher, é o indivíduo que tem que se assumir. Portanto, Jesus dá o primado à pessoa. É como pessoa que tu tens que te assumir. E esta primeira declaração do Gênesis tem efetivamente este objetivo de estabelecer o ser pessoa. Antes de sermos o que quer que seja, de fazermos o que quer que seja, nós devemos de atentar para esta natureza do nosso ser, que é ser pessoa. E a pergunta que eu vos faço é, são vocês pessoas? Sentem-se pessoas? Ou são vocês ainda, portanto, dominados por toda uma série de coisas? Este autor, Juliano Marias, é um escritor de língua castelhana. Ele diz, o cristianismo consiste na vida do homem vivida como pessoa. É como pessoas que estamos diante de Deus. Aliás, no juízo, Deus vai julgar famílias. Nem casais. Deus não vai julgar o casal Gal. Como é que vocês se chamam? Casal Oliveira. Casal Oliveira. Não aparece isso lá nos registros do céu, casal Oliveira, casal Gal, casal Figueira, casal outra coisa, Lopes, Silva, o que quer que seja. Não. Aparece a Orquelinda, o Michel, o Zé, o António. É como pessoas que nós temos que comparecer diante de Deus. Então nós temos que ser realmente pessoas. Vão ver? E é como pessoas que nós iremos fazer uma série de coisas muito importantes, já vamos ser pessoas. Este ser pessoa nós esquecemos de como era, não é? Este projeto lá do Éden, de sermos à imagem e semelhança de Deus, perdeu-se. Mas foi recuperado por quem? Por Jesus. Jesus veio recuperar este projeto humano de Deus, que é o humano, que é o homem, ele e ela. Casados ou solteiros, Jesus diz que depois não serão casados. Não sabemos, logo veremos o que será quando chegarmos lá. Mas, na realidade, Jesus dá esta primazia, portanto, ao indivíduo e à pessoa. Mas se nós queremos saber o que é ser pessoa hoje, nós precisamos de um modelo. Mas temos esse modelo. Deus dá-nos o modelo do que é ser pessoa. E esse modelo é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a mais pessoa que já existiu. Mais plenamente pessoa. Que mais correspondeu a esse plano original de Deus. Ele foi-nos dado a nós como modelo, como caminho, por isso ele diz, eu sou o caminho, para que atinjamos esse projeto de Deus, que é sermos glorificados, portanto, depois como Deus. Não é? E foi para isso que diz o apóstolo Paulo, num texto difícil, foi para isso que Deus nos predestinou. Diz na Epístola aos Romanos, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Porque a imagem do seu Filho é a imagem de Deus, que nós perdemos. Mas que em Jesus nós vamos recuperar. Por isso Jesus é o nosso modelo. Diz que nós devemos crescer até à estatura completa de Jesus. Ele é a estatura que nós devemos de atingir. E devemos crescer, como diz também a Epístola aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O que é ser pessoa? É ser como Jesus. É isso que nós temos. Ser pessoa é ser, portanto, como Jesus. Ou melhor, é crescer nesta semelhança. Se calhar nunca a vamos atingir aqui nesta terra. Mas é o próprio de ser pessoa, é precisamente este crescimento. Então, ser pessoa é uma coisa muito importante. Ser pessoa é ser imagem de Deus. Já vimos o que isto representa e significa. Deus quis-nos tão grandes, tão extraordinários, tão perfeitos. Quando Ele tomou uma referência para nos fazer, qual foi a referência que Ele encontrou? Ele mesmo. Deus. Deus é a referência do homem. Deus tomou-se a Ele mesmo como modelo para nos criar a nós. Não somos iguais a Deus, nunca seremos. Superiores a Deus ainda menos. Somos inferiores a Deus. Mas somos tão parecidos com Deus quanto é possível ser. Por isso é que diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus quis o melhor para nós. Podem ter a certeza que somos um projeto maravilhoso, realmente, que Deus criou, pelo qual Ele foi capaz de dar o seu Filho. Não é? É porque
que somos realmente importantes para Deus. Então isto é ser imagem de Deus. Ser imagem de Deus é ser portador de uma dignidade especial. Nós não vimos de uma amiba ou do que quer que seja, nós vimos de Deus. Somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Temos uma origem que nos dá uma dignidade muito grande, não é? Ainda que nós sejamos considerados primatas, como os outros, como os macacos e todos os outros animais, fazem parte desta classe dos primatas, nós somos muito além dos primatas, não é? Nós temos uma origem que nos põe muito além, portanto, de qualquer outro animal, até por inteligente que ele seja, não é? Nós temos um destino especial, como eu já disse, nós fomos destinados à glorificação, a atingir a imagem e semelhança de Deus de maneira gloriosa. Nós não sabemos o que é isso porque perdemos completamente a noção disso. E entre a dignidade da origem e entre o extraordinário do destino, não é, do percurso, fica-nos uma coisa que se chama a nossa missão. A nossa missão aqui nesta terra. Cada um de nós tem uma missão aqui. Sabemos, se calhar não sabemos qual é. Se calhar até sabemos. Não pensemos que uma missão... Vocês estão aqui num congresso que trata do testemunho, não é? Nós devemos ser todos missionários. Geração adventista em missão. Nós todos estamos em missão. Podem ter a certeza. Mas nós estamos em missão só quando pregamos o Evangelho de maneira específica. Nós estamos em missão sempre. Porque nós temos uma missão a cumprir nesta terra. Que é espiritual, que é humana, que é pessoal. Ou seja... Eu tenho uma missão a cumprir, um lugar a preencher, algo a fazer. Ninguém mais pode fazer por mim. Estão a ver? E é isto que é ser imagem e semelhança de Deus, como já veremos. Então isto vai dar o sentido à minha vida. A minha vida precisa de um sentido, de uma orientação. Porquê é que eu estou aqui? O que é que eu devo fazer quando estou aqui? Qual é o percurso que é meu? Quais foram os recursos que eu recebi? Que pessoa sou eu? E o que é que eu vou fazer de harmonia com essa pessoa realmente que eu sou e que estou destinada, portanto, a ser. E isso é o que se chama encontrar o sentido da vida. Tem que ver com o que fazemos a nível profissional, tem que ver com o que fazemos a nível vocacional, tem que ver com o que fazemos a nível funcional, como pais, como mães, como funcionários. Tem que ver com tudo o que nos diz respeito. Nós estamos sempre em missão. E a pessoa que não está ajustada e que não se encontra no seu verdadeiro papel, no seu verdadeiro lugar, é uma pessoa que não tem missão nenhuma. Nós só cumprimos a nossa missão quando sabemos o que é que o Senhor espera de nós, qual é o meu percurso pessoal. Cada um tem o seu percurso pessoal. E é importante que cada um conheça esse percurso. Repare, este homem, que foi um judeu vítima dos campos de concentração, médico, Viktor Frankl, ele disse isto: encontrar o último sentido da vida é a tarefa fundamental do homem. Não é um luxo próprio dos idealistas. É uma exigência do ser humano. Até que o homem não tenha bem claro isto, não sentirá gosto pela vida e será inútil tentar sufocar esta aspiração com a embriaguez de satisfações ao alcance da mão. Ou seja, cada ser humano tem o seu lugar, tem o seu destino. Quando eu digo destino, não quer dizer que seja uma coisa que esteja pré-fixada, mas quer dizer que eu estou vocacionado, orientado por aquilo que recebi, por hereditariedade, por recursos que eu recebi, a desempenhar a minha vida, a fazer um certo percurso. E eu devo fazer esse percurso. Nada nem ninguém me deve afastar desse percurso. E é muito importante sabermos qual é esse percurso. Às vezes vamos descobrindo esse percurso à medida que o vamos fazendo. Estão a ver? Mas é importante ir-se identificando com aquilo que nós vamos fazendo. Porque uma pessoa que não sabe quem é, nem porque está onde está, é um mau companheiro. É uma má companheira. É um mau cônjuge. Porque é uma pessoa frustrada, descontente, que não sabe quem é e que depois tem comportamentos desajustados. Isto pode parecer que não tem nada a ver com o casal, mas como vão ver, tem tudo a ver, portanto, com o casal. Então vamos ver algumas características, nós vemos em Jesus também estas características do que é ser pessoa. Vocês vão ver como é importante termos estas características para termos um casamento e uma família saudáveis. A primeira característica do ser pessoa é a característica da singularidade. Nós somos únicos. Não é? Vocês, se calhar, já ouviram isto, não importa, mas vamos vê-lo hoje neste enquadramento da família. Há 8 bilhões de habitantes no mundo, 7
7 bilhões, eu já estava a dar mais 7 bilhões de pessoas no mundo. É fantástico, não há ninguém igual. E esta diferença total e absoluta faz com que cada um de nós seja insubstituível, seja realmente único, tenha, como nós dizemos aqui, um aporte a dar à humanidade que é único. Aquilo que vocês são, não há mais ninguém que seja. Não é? Há não sei quantas dezenas ou centenas de tonalidades de verde, mas cada uma é diferente. Não é? Uma não substitui a outra. Nós podemos ser até muito parecidos uns com os outros. Se calhar há aqui alguém que é parecido comigo, fisicamente, no temperamento, na maneira de ser, de funcionar, mas não é igual. Não é? As nossas diferenças, podemos ter coisas iguais, mas as nossas diferenças são sempre em intensidade e em tonalidade. Somos todos diferentes uns dos outros. E ao sermos assim diferentes, temos um aporte a fazer para o conjunto, que é único. Aquilo que eu faço para o conjunto da humanidade, que vocês fazem, que vocês são, mais ninguém pode fazer. E isto é muito importante porque nos dá uma grande nobreza. O que nós temos a fazer nesta humanidade, mais ninguém pode fazer por nós. Pelo menos não da mesma maneira. Estão a ver? Nós fazemos, não é? Isto dá, como já vimos, o sentido pessoal à nossa vida e o que é importante é que nós estamos capacitados para realizar este sentido. Eu gosto de fazer aquilo para que estou capacitada para fazer. Quando me pedem coisas que eu sei que não sou capaz de as fazer, eu tenho uma enorme dificuldade em fazê-las e eu só desejo uma coisa, libertar-me delas. Não é? Portanto, nós estamos capacitados pela hereditariedade, já falámos, por Deus, que é o doador de todas as coisas, a realizar o nosso sentido. Isto é muito importante porque isto vai me libertar de uma coisa que nós humanos gostamos muito de fazer, que é de se comparar uns com os outros. Ora, não há comparação possível. Nós não temos que nos comparar. E muitas vezes os nossos relacionamentos ficam frustrados porque nós tentamos ser iguais a outros. Comparamos-nos com outros. Comparamos o nosso cônjuge com outras pessoas. Não há comparação a fazer entre os seres humanos. Se nós aceitarmos a nossa singularidade, não é, de pessoas únicas, então isso vai fazer com que eu não tenha que me comparar com ninguém, para me sentir igual, não sou igual a ninguém, para me sentir superior, também não sou, e nem inferior. Ou seja, isto liberta-me de uma enorme carga que é de corresponder àquilo que os outros esperam de mim, ou àquilo que eu penso que eu devo ser em relação com os outros, ou fazer igual com os outros, ou fazer, portanto, como os outros exigem de mim, não é? Portanto, isto é, ser único é ser quem se é. Não fingir ser o que não se é. E muitas vezes nós gastamos muitas energias, muito tempo, muitos recursos a tentar ser o que não somos. E sobretudo a mostrar, não é? Ser o que não somos. E isso vai falsear a relação que temos connosco e a relação que temos, portanto, com os outros. Outra característica do ser pessoa é ser livre. E a liberdade indica-me o caminho também da responsabilidade, porque as minhas escolhas têm consequências, não é? Se eu escolho isto e não aquilo, tem consequências e eu sou responsável por essas consequências. É como nós costumamos dizer, se eu me atirar daqui abaixo, eu vou cair, sou responsável por essa consequência. Mas também, quantas outras decisões nós tomamos, não é? O que vemos, o que comemos, o que fazemos, como nos relacionamos, o que pensamos do outro, o que dizemos do outro, o que fazemos ao outro. São tudo, nós estamos em permanência a escolher. E vocês sabem que não escolher já é escolher não escolher. E já estamos a fazer escolhas. Portanto, o ser humano está em permanência a fazer escolhas. Portanto, o importante é que o ser humano se liberte, seja um ser que aceda à sua verdadeira liberdade. Livre de todas as suas ditaduras. E há tantas ditaduras a quererem dominar-nos, não é? Ditadura do grupo. Daquilo que pensam realmente aqueles que estão à nossa volta. Pode ser a família, pode ser o grupo de amigos, pode ser o grupo de colegas, pode ser o grupo de vizinhança, o que sei eu. Todos os grupos que realmente estão à nossa volta, às vezes pessoas que são significativas para nós, porque elas pensam sobre nós é importante, mas às vezes é tão importante nós deixamos de ser nós mesmos para corresponder ao que elas esperam de nós. E quando nós nos sentimos aquém da imagem, ficamos frustrados. E quando nós sentimos que a imagem que tem de nós é negativa, ao contrário, sentimos-nos muito frustrados. E isso pode afetar realmente a nossa relação com os outros, sobretudo em casa. Está livre, portanto, das modas também, das correntes, dos moldes. Vocês sabem que vivemos numa sociedade que cria moldes, não é? Há um tipo de beleza, há um tipo de beleza,
há um tipo de pessoa interessante, há um tipo de pessoa livre, há um tipo de pessoa que é adequado para esta sociedade. São moldes. E os seres humanos, deem-me lá um exemplo de um molde. Enfim, as pessoas fazem de tripas coração para se fundir dentro desse molde. Às vezes não conseguem e sofrem muito por isso, não é? Ficam frustradas. Claro, isso é um molde. E tu conheces certamente, e todos nós conhecemos mulheres que para corresponder a este molde, elas vivem vidas, enfim, de infelicidade. E depois essa infelicidade transmite-se na família delas. Não é? Transmite-se na relação delas, portanto, com os outros. Quando nós não somos livres, isso vai-se sentir nos nossos relacionamentos. Livres dos moldes, do materialismo, não é? Das coisas, do ter, do possuir, do conseguir, do alcançar. Tudo isto, nós lutamos por isto, lutamos tanto por isto, que depois faltam-nos realmente as energias para outras coisas. Do consumismo e a tirania da imagem, não é? Portanto, a imagem que nós damos de nós mesmos. E também a liberdade de nos libertarmos, a necessidade de nos libertarmos desta necessidade de dominar, de agradar e de ganhar. De ter razão, de ficar sempre por cima, de ter sempre razão. Tudo isto é uma maneira de ser, de funcionar e de existir que vai empatar os nossos relacionamentos no casal e na família e na sociedade, onde quer que nós realmente estejamos. Livre para ser si mesmo, autêntico e verdadeiro, ser o que se é, ter a coragem de se ver de forma objetiva. Sou gordinha, nunca serei magrinha e me aguento. Eu aceito isso. Vamos ser objetivos, nos olhar com lucidez, não é verdade? E de nos vermos como somos. E apenas falei a nível da aparência. Mas isto é verdade a todos os outros níveis, não é? Portanto, a necessidade de sermos livres para aceitar a nossa condição. Saber conviver com fracassos e com sucessos. Isto é muito importante. A pessoa que não sabe conviver com os fracassos é um mau companheiro ou uma má companheira. E também com os sucessos. Não são só os fracassos. Os fracassos deitam-nos abaixo, não é? E criam em nós um sentimento de impotência e uma insegurança e um sentimento, se calhar, de inferioridade. E os sucessos? Os sucessos tornam-nos doidos. Alguns, o sucesso sobe-lhes à cabeça e eles viram Deus. Não é? Pensem em todos esses ídolos aí de Hollywood, os ídolos da música, os ídolos do desporto. A maior parte destas pessoas, o sucesso tornou-as desequilibradas. Elas não são livres, são condicionadas por isso. Não acedem ao seu estatuto de pessoa livre, que sabe gerir o fracasso, conviver com ele e aprender dele. E gerir o sucesso e sabe conviver com ele sem ser afetada por ele. Porque senão o sucesso pode ser uma enorme armadilha no caminho de alguém e destruí-la completamente como pessoa. Ser pessoa é escolher, decidir e aceder a todas as suas potencialidades. Querer desenvolver tudo aquilo que existe em nós como potencialidade. Isto é muito importante. Aquilo que eu sou capaz de fazer. Sermos capazes de desenvolver esforços para aprender o que podemos, para desenvolver as capacidades que já temos, para irmos sempre, portanto, mais longe. E depois uma coisa importante, saber renunciar. Ser pessoa é ser capaz de renunciar a qualquer coisa que me apetece por qualquer coisa que é melhor. Estão a ver? Ser capaz de renunciar a qualquer coisa que me interessa a mim para fazer qualquer coisa pelo outro. E já estão a ver quão importante isto é num casal, isto é numa família. Ser capaz de renunciar é um sintoma, ou maior sinal, portanto, de maturidade. Ser pessoa é possuir-se, é ser senhor de si próprio. Ser livre não é fazer o que me dá na gana. Ser livre não é fazer tudo o que me apetece. Porque a partir do momento em que eu faço tudo o que apetece, deixo de ser livre. A pessoa que se quis drogar foi livre quando se começou a drogar. Depois deixou de ser. Não é? A pessoa que passa o seu tempo a ver pornografia na internet foi livre quando começou. Depois deixa de ser. Depois fica condicionada de maneira que não é mais capaz de deixar de ser. Ou seja, fazer o que me apetece não é ser livre. Eu sou livre para fazer o que me apetece. Mas depois eu deixo de ser. Não é? Como disse Jesus, aquele que é servo do pecado, aquele que se apresenta para obedecer ao pecado, torna-se servo do pecado. Ou seja, depois deixamos de ser livres e para sair dessas coisas necessitamos da ajuda de outros. Então ser livre é ser senhor de si, das suas potencialidades, da sua vontade. É intervir
influenciar à sua volta e não apenas receber as influências daquilo que está à sua volta. É saber escolher, lá está. É saber decidir. Ser pessoa também é ser otimista. A partir do momento em que eu me sinto único, que eu aceito a minha originalidade e a minha singularidade, tenha ela as características que tiver, a partir do momento que eu me assumo como pessoa livre, independente do parecer dos outros, do olhar dos outros, do peso e das pressões das circunstâncias, mas eu decido qual é o caminho que eu quero seguir e eu vou nesse caminho, eu sou uma pessoa otimista. A pessoa que é assim, tem confiança em si, e então ela acaba por ser uma pessoa otimista. Ser otimista é acreditar que se pode inovar radicalmente. Podemos inovar sempre o que fazemos hoje, amanhã podemos fazer de maneira diferente. A pessoa que é otimista não é uma máquina que repete sempre as mesmas coisas, repete sempre as mesmas situações. A pessoa otimista é realmente alguém que acredita que pode inovar, acredita que pode renovar e renovar-se a si próprio e que pode abrir possibilidades onde só se vê impossibilidades. Portanto, é uma pessoa que tem confiança e que pode realmente mudar as coisas. Acredita em Deus, acredita em si mesmo, porque acredita em Deus. E porque acredita em Deus e em si, acredita nos outros também. Não é? E acreditar nos outros é muito importante para um relacionamento. Mostrar aos outros que lhe fazemos confiança. E acredita que a vida é cheia de possibilidades, apesar das dificuldades. Ou seja, a pessoa que é única, a pessoa que é livre, a pessoa que é otimista, é uma pessoa que realmente não vê a vida em preto e branco, nem em cinzento. Vê a vida em cores. Às vezes também há preto lá por dentro, não é? Mas também há muitas outras cores. Portanto, ou seja, a pessoa que é otimista é uma pessoa objetiva. Otimismo não é aquela coisa de estar sempre tudo bem, mesmo que não esteja. Isso não é ser otimista. Isso é ser, às vezes, um bocadinho lírico, não é? Mas otimista é acreditar que as situações têm sempre possibilidades e que nós podemos descobrir, portanto, essas possibilidades. Ser otimista é ter esperança. Não é? E é isso que às vezes falta muito nas pessoas. E depois ser otimista, ser pessoa é também ser criativo, não é? Ser criativo. Uma pessoa criativa não é apenas as pessoas que criam a nível da arte, não é? Um pintor é um grande criador, ou um escultor é um grande criador. Bem, não me refiro a essa criatividade. Também só quando somos únicos, livres e otimistas podemos desenvolver uma arte. Porque senão temos sempre medo de não ser capazes de comparar com os outros, que os outros não apreciam. Reagimos muito mal quando alguém é crítico da nossa arte. Sentimos muito mal, sofremos muito com isso. Mas a partir do momento em que nos sentimos únicos, livres e somos otimistas, nós somos criativos. Porquê? Porque não temos medo de desenvolver as habilidades que nós temos, não é? Mas não me estou-me a referir a essa criatividade, também está aqui incluída, é também a criatividade de não ter receio de enfrentar situações novas. Se calhar nenhum de nós aqui é artista, não é? Mas todos somos pessoas e podemos criar. E podemos criar situações, podemos criar soluções a problemas. Estão a ver? Quando nos surge uma situação na nossa vida, há pessoas que são criativas. Há pessoas que estão no desemprego, não é? Às vezes estão no desemprego, algumas choram, lamentam-se, nem saem da cama para ir à procura de trabalho. Outras começam a pensar, estou no desemprego, não tenho dinheiro, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Isto talvez não. Aquilo sim, aquilo não. Estão a ver, começam a procurar soluções. Se calhar alguns nessa possibilidade têm, mas, portanto, estou a dar um exemplo geral, não é? Ou seja, faça uma situação, seja ela qual for, a pessoa que é criativa, como não tem medo, como não está dependente do olhar dos outros, nem de normas estritas, é uma pessoa que pode inovar, pode criar, ter uma ideia, põe essa ideia em execução. Portanto, isto é ser criativo e isto é ser pessoa, é encontrar respostas, veículos, soluções. É também conhecer e aceitar a realidade, não é viver em fuga da realidade, não é? Não é eu pensar que sou rico e banqueiro quando realmente estou no desemprego, não é? É estar dentro da realidade e procurar uma resposta para essa realidade. Isso manifesta, portanto, criatividade e leva-me a transformar isso, não é? E depois, a última característica que vamos ver de ser pessoa é muito importante. Ser pessoa é ser aberto à transcendência. Ou seja, ser pessoa é abrir-se a algo maior e diferente de si próprio.
É não sermos, finalmente, o limite de nós mesmos, nem o centro de nós mesmos. É ser aberto a algo de maior do que si próprio, não é? É não se estabelecer como seu próprio limite. O limite do homem não é o homem. O limite do homem é Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, este homem é um projeto aberto, pode crescer sempre, 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 sempre. Até quando? Olha a eternidade inteira. A gente até fica tontos quando pensamos nisto, não é? Nós vamos crescer e desenvolver sem fim. O que eu sou agora, que tenho 64 anos, quando eu tiver 3.460 anos, o que é que eu serei? E quando eu tiver 3.000 milhões de anos, o que é que eu serei? Não sei, mas eu serei. Porque o projeto que eu sou não termina. Eu vou sempre crescendo, vou sempre desenvolvendo. Isto é ser transcendente, é não ter limites. Tem 10 minutos? Está bom. Já está quase, está bom. Portanto, ser aberta à transcendência é também ser aberta ao outro, à outra pessoa. É pensar que o outro me acrescenta alguma coisa. Não é, Rita? Quando te casaste, o Pablo tornou-te maior. Porque és tu mais ele. Não é? Portanto, é verdade que o outro alarga os nossos horizontes. Ser aberto ao outro é ser aberto à transcendência, porque o outro é aquilo que eu não sou. Tem aquilo que eu não tenho, ou tem de maneira diferente. Então, o outro é sempre um acrescento para mim. Estão a ver? Quanto mais o outro que é Deus, não é? O outro que é Deus dá-me o acesso ao absoluto, não é? Mas o outro é realmente aquele que me acrescenta. E ser capaz de me abrir para ir ao encontro do outro, é isso que é ser capaz de amor. É ser capaz de pensar que eu só sou menos do que eu mais outro. E então é importante eu saber que com o outro, que o outro é importante para mim, que me aporta alguma coisa. E é também ser capaz de amor, é ser capaz de me dar ao outro. Ser capaz de pensar no outro, nas suas necessidades, nos seus desejos, no seu desenvolvimento também como pessoa, no seu projeto como pessoa. É cuidar do outro, é interessar-me, estão a ver? É amar. A ser aberto à transcendência é ser aberto ao amor, porque é o amor que nos faz crescer. E vocês já viram quão importante isso é no casamento. Ser aberto ao outro, ser aberto ao amor, ser capaz, portanto, de investir no outro e não usar o outro. O outro acrescenta-me, mesmo que eu não o use. E se eu usar, ele deixa de me acrescentar. Passa a ser meu utensílio. O outro só me acrescenta na medida em que ele permanece diferente de mim e que não é o meu objeto para satisfazer as minhas necessidades. Ele satisfá-las, mas sem ser objeto, como pessoa, totalmente outro e totalmente diferente de mim. Ser aberto a Deus, aquele que transcende o humano, o absolutamente outro. E isto é particularidade somente do homem. Ser aberto a Deus. Conhecer Deus. E há pessoas que não querem isto, não é? Nem acreditam que Deus existe. Então fecham-se a Deus. Quem não acredita que Deus existe, fecha essa porta. Nunca se vai desenvolver por aí. Ser realmente pessoa é ser aberto à transcendência. É ser aberto a esta manifestação de Deus na nossa vida. Que muitas vezes se manifesta no outro, não é? Que vem até nós, quer seja cônjuge, quer não seja. Claro que nós, como crentes, só conseguimos isto no Espírito Santo. Como é que nós podemos ser, então, pessoas? Às vezes, estou-vos a dizer tudo isto e vocês estão a pensar, eu se calhar não sou ainda pessoa. Não é? Se calhar falta muita coisa para ser pessoa. Não vos quero desanimar. Eu quero dizer que ser pessoa é um processo, não é? Nós estamos sempre a crescer, mas é preciso estar dentro. E às vezes, porque recebemos os moldes que vêm do exterior, estamos completamente fora do processo. Estamos num processo de despersonalização, em vez de estarmos num processo de sermos cada vez mais pessoas, mais senhores de nós próprios, da nossa vida e do nosso caminho. Então, para nós, Jesus, além de nos dar a imagem do que é ser pessoa, o modelo que nós devemos atingir, Ele também nos dá os recursos, nos dá os meios. Ele nos dá o seu Espírito para podermos ser pessoas. O Espírito de Deus não quer outra coisa, senão que nós sejamos realmente pessoas de plena desfrutar da nossa existência. Devemos abrir-nos à sua influência perscrutadora. Eu sei que vocês já falaram aqui sobre a importância do Espírito Santo neste congresso.
E até me foi dito que se falou sobre uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é agir no Espírito Santo. É uma ideia que é interessante. E isto é verdade. Nós todos temos o Espírito Santo, os que somos batizados. Há aqui alguém que não seja batizado? Esta nossa querida não é. Não importa se ele há. Mas todos os que fomos batizados recebemos o Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Temos o Espírito Santo. Então nós, em vez de passarmos a vida a pedir ao Senhor que nos dê o Espírito Santo, que é uma coisa que Ele já deu, que é uma grande chatice, estarmos a pedir a uma pessoa uma coisa que Ele já deu, não é? Senhor, dá-me. Ele já deu. Não é? Quando nos batizamos, o Senhor deu-nos o Espírito Santo. Então, em vez de pedirmos ao Senhor, Senhor, dá-me, nós dizemos, Senhor, ajuda-me a perceber, ajuda-me a agir no Espírito, ajuda-me a tomar consciência desta presença, ajuda-me a me apropriar do Espírito. A agir como tendo o Espírito, porque tenho. Vão ver? É esta apropriação que nós temos muita dificuldade em fazer. Nós, adventistas, temos uma promessa de que Deus vai derramar o Espírito de uma maneira espetacular. Nós estamos só à espera disso. E enquanto esperamos isso, esquecemos que já temos o Espírito para fazer este nosso percurso. Portanto, pessoas, já têm o Espírito, foi-vos dado no batismo, não é? Se não vos foi dado é porque o vosso batismo não teve realmente nenhum interesse. Porque não é isso que diz o apóstolo Paulo: arrependei-vos e batizai-vos para perdão dos vossos pecados. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Vocês se arrependeram dos pecados, foram batizados, receberam o dom do Espírito Santo, não? Ok? Receberam o dom do Espírito Santo, sim ou não? Então, parem de pedir o Espírito Santo. Peçam para que vocês tomem consciência que têm o Espírito Santo. E Deus vos ajude a usar o Espírito Santo no sentido de viver com Ele, fazer as coisas com Ele, de abrir-se à sua influência. E a influência do Espírito Santo é sempre prescrutadora. O Espírito Santo vai-vos sempre levar a conhecer mais sobre vocês, se são pessoa ou se não são. Até que ponto vocês estão dominados pelos conceitos humanos, pelas correntes, pela moda. Vocês pensam como cristãos ou pensam como pensa toda a gente? O Espírito Santo vai-nos levar a este trabalho interior, ouvir o que Ele tem para nos dizer. Isto é um trabalho que nós temos que fazer se queremos ser pessoas. Porque senão estamos sempre ocupados com qualquer coisa, passamos ao lado do nosso destino, do nosso caminho. E há muitas pessoas que vivem ao lado daquilo que deveriam viver e ser. Porque precisamente não buscam esta influência que os ajudará a centrar-se e a encontrar o seu caminho. Tomar tempo de silêncio, tomar tempo de oração, tomar tempo de meditação. Vocês sabem isto tudo, não é? Nós levamos anos a dizer isto, que é preciso. Diga, irmã. Sim, podemos viver ao lado da pessoa. Quando eu digo ao lado, não quer dizer que somos duas pessoas. Mas às vezes é isso, minha querida. Às vezes nós somos duas pessoas. É a pessoa que queremos ser para corresponder, como toda a gente, e é a pessoa que somos realmente. E muitas vezes a pessoa que somos realmente está abafada diante desta pessoa, por baixo desta pessoa que nós queremos realmente parecer. Ao lado de outra pessoa. Não. Perceberam o que eu estive a dizer? Nós, como pessoas, podemos estar completamente... Os franceses têm uma expressão que é à côté de la plaque. Quer dizer, fora do nosso caminho, fora do nosso percurso, fora do nosso projeto, para corresponder ao mundo, corresponder a certas pessoas, corresponder a certos critérios, a certos valores. Enquanto estivermos assim, estamos ao lado de nós mesmos. E o Espírito Santo tem esta função de nos dizer quem somos, onde estamos, porque fazemos as coisas, porque dizemos o que dizemos. Estão a ver? O Espírito Santo vai sempre no sentido de sermos pessoas únicas, livres, otimistas, conhecedoras do seu percurso, do seu caminho, conhecem o objetivo e caminham para ele, fazem esforços nesse sentido. Portanto, este é o caminho que realmente o Senhor quer de nós, não é? Ser vigilantes. Jesus disse: bem, olhai por vós mesmos, não aconteça o quê com o vosso coração? O vosso interior se carrega de quê? Glutonaria, de embrigas. Vocês sabem que naquele tempo não havia drogas, não havia pornografia, não havia nada destas coisas. Então Jesus falou daquilo que naquele tempo se podia tornar uma dependência, que era beber, que era a gula, que era comer, mas Jesus está a falar de dependências, não é? Olhai por vós, não aconteça que vocês deixem de ser pessoas, que aquilo que está à vossa volta distrai. E vocês realmente percam o vosso caminho, o vosso percurso, aquilo que eu vim aqui, portanto, trazer-vos. Sim. E o Espírito Santo vai-te ajudar. Se tu queres saber,
Senhor, diz-me quem sou, onde estou e qual é o caminho que eu devo seguir. Neste relacionamento, nesta escolha, neste valor. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Se o ouvirmos, se tomarmos tempo de silêncio, se falarmos com Ele. Dou-vos um conselho à noite quando vocês se deitam. Falem com o Espírito Santo. Revisitem o vosso dia. O que é que eu fiz hoje? Fiz isto, disse isto. E porquê é que eu fiz isto? O que é importante para mim? Estão a ver? Há todo um questionamento que é importante para a gente poder avançar. Podemos escolher caminhos, deixarmos de ser pressionados por certas coisas. Olha, sabe uma vantagem que eu acho que a envelhecer tem, é verdade, é que deixamos de ser pressionados por certas coisas. Vocês não imaginam a libertação que isso nos dá. Mas compreendo quando as pessoas estão... Eu compreendo muito quando as pessoas estão dominadas pela imagem. Não é? Mas envelhecer é libertar-se de algumas coisas. E traz-nos uma grande libertação quando aquilo que os outros pensam de nós nos dá igual. Olha, é tão bom. É verdade, é uma libertação. Mas é pena que tenhamos que esperar pela velhice para chegar aqui, não é? Podemos já ser assim jovens. Pode já ser uma pessoa que desfruta desta liberdade. Porque és livre em Jesus, não tens de estar condicionado ao que pensam realmente os outros. E este trabalho é o Espírito Santo que nos vai fazer. E depois não fazer do nosso interior um caixote de lixo, não é? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós observamos, aquilo que ocupamos o nosso tempo, pode realmente tornar o nosso interior qualquer coisa de bom, de fazer-nos crescer, ou pode ser um verdadeiro caixote de lixo. Porcaria, porcaria e porcaria. É escolha nossa. Como é que nós preenchemos o nosso interior. E isso depende do tipo de pessoa que somos e naquilo em que nos estamos tornando. O Senhor promete o Espírito Santo que nos guia na nossa verdade, não é? E é os que são guiados pelo Espírito de Deus que são filhos de Deus, não são os outros, não é? Bom, vamos avançar porque eu já só devo ter um minuto, não é? Depois eu falo-vos 3 declarações. Agora vai ser mais rápida, vocês vão ver, não tem nada a ver. Portanto, a segunda declaração do Éden é realmente a do casamento. Deus diz, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. É a declaração sobre o casamento. E onde é que vocês veem a pessoa aqui dentro? Uma só carne são dois. São dois numa só carne. Exatamente. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Ou seja, casa-se quem atingiu maturidade para se casar. Quem é autónomo. Quem pode deixar o pai e a mãe. E sabem que há muita gente que se casa que devia estar lá com o pai e com a mãe e não se casar. Porque ainda não tem maturidade. O que Deus está a dizer aqui é que o casamento depende do ser pessoa. Se tu não és uma pessoa autónoma, livre, uma pessoa otimista, uma pessoa que sabes qual é o teu caminho, para onde vais e o que queres fazer de ti, não te casas, porque tu vais ser... Como? Mas olha, ela compreendeu. Não é preciso, por isso é que eu te estou a dizer, não é? Por isso é que eu estou a fazer este seminário. É para vocês compreenderem que se pode aceder a isto mais cedo. Eu cheguei lá por volta dos 60, imaginemos, não é? Mas, na realidade, o Espírito Santo trabalhou comigo ao longo dos meus anos sobre isto. Não é uma coisa que se consiga de repente e em absoluto. Vai-se conseguindo. O importante, como eu vos digo, é estar no processo. É estar no processo de ser pessoas. Se uma pessoa não está no processo de ser pessoa, vai contrair um casamento que vai ser uma enorme algema nos seus pés. Vocês sabem que há pessoas que se... Porque é que nós, este ano, não sei porque eu não vi, mas o ano passado ao outro, tínhamos 63% de divórcios de casamento em relação com o número de casamentos. Ou seja, mais de 50% não é dos que se casaram, mas do número dos que se casaram, divorciou-se. E nós perguntamos porquê. Sabem porquê? É porque eram pessoas que não eram ainda pessoas. Não eram livres, não eram maduros, não eram autónomos. Viviam de aparências, vivem de tantas coisas. Vocês sabem nos casais, não é? Como é que as coisas funcionam, não é? Muitas vezes o egoísmo, a incapacidade de renunciar a si mesmo. O renunciar a si mesmo é uma característica da pessoa. E um dos problemas hoje dos casais é que ou um ou outro não são capazes de renunciar ao seu desejo, ao seu prazer, à sua libido, a tudo aquilo que eles gostam. Estão a ver? Parece uma outra pessoa.
pensa em mais nada, deixa-se com os filhos, tudo. Pá. Portanto, o ser casal depende do tipo de pessoa que nós somos. É isso que eu vos queria dizer. Eu falei-vos do ser pessoa quando está ali o nome, o título das famílias. Mas, na realidade, das famílias depende das pessoas. Do ser pessoa. O tipo de pessoa que nós somos depende do casal que nós vamos constituir. A sociedade é feita por E a sociedade vai exercer pressão, exatamente. Mas a pressão que se exerce do exterior é menos importante do que a pressão que muitas vezes se exerce do interior. Se eu sou pessoa, eu vou poder suportar as pressões que vêm do exterior. A pressão de uma mulher mais bonita ao meu lado, a pressão dos estímulos que vêm do exterior, a pressão de conseguir um certo estatuto. Estão a ver? Sim? 0. Não é ainda. Faz favor, pode entrar. Não é ainda. Estão a ver? Portanto, o ser casal, há um homem que disse isto que é muito importante. Não há casamentos infelizes. Há só cônjuges imaturos. Se as pessoas são maduras, se são pessoas, elas vão conseguir sempre encontrar, lembra-se da criatividade, encontrar soluções para os seus problemas. Vão ver? Lembram-se da transcendência, vão sempre ser capazes de amar, de apoiar, de cuidar o outro, porque vão ser capazes de renunciar a si mesmos. Um dos problemas do casamento é que cada um se agarra àquilo que lhe agrada e àquilo que quer e não faz cedências. Um não pensa no outro, pensa em si mesmo. O egoísmo é um sinal de imaturidade. Não há nada mais egoísta que um bebê. Quando um bebê tem fome, ele passa nas tintas que toda a vizinhança saiba, não durma, ele quer comer. E às vezes há pessoas nos casamentos, há cônjuges que são quase como os bebés. Só pensam neles, só querem satisfazer as suas necessidades, os seus desejos, os seus apetites e as suas emoções. Os outros, imaturidade. Deixará seu pai e sua mãe, deixará de ser criança, de ser dependente, será adulto, será maduro para poder fazer um casamento. E depois a terceira declaração, que é sobre a família. E disse Deus, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E se nós não somos pessoas maduras, que cuidam, que amam, que renunciam, que são capazes de sacrificar, o que é que a gente multiplica? Multiplicamos as taras, multiplicamos os defeitos, multiplicamos aquilo que somos. Porque é o que diz o Senhor, sede fecundos, ou seja, frutificai e depois multiplicai-vos. O problema é que as pessoas se multiplicam antes de produzirem realmente frutos bons. Então multiplicam aquilo que elas são. E é por isso que nós vemos as famílias como elas estão. Como vocês veem, tudo depende do tipo de pessoa que nós somos. Porque vamos ser o tipo de cônjuge, e vamos ser o tipo de pais, o tipo de mãe, e depois produzimos aquele tipo de filhos. Nós costumamos dizer que as famílias estão em crise. Não é verdade. Não é a família que está em crise. O que está em crise é o casal. Mas depois, quando olhamos para o casal, o que está em crise é a pessoa. É a pessoa. Portanto, o bem-estar das famílias no século XXI depende de cada um de vocês. Da pessoa. Se vocês são ou não pessoas que crescem. Então, esta é a dinâmica do Éden, da criação. Ser pessoa para produzir casal, que vai, por sua vez, criar família. E a família vai produzir a pessoa. Não é? É isto que nos diz o Éden. Lá na origem, é isto. Ou seja, o tipo de pessoa que tu és vai condicionar o tipo de casal, que depois vai ter filhos e vai condicionar o tipo de filhos. E essa família que tu crias, depois os teus filhos serão o resultado disso. Vão ser pessoas. Pessoas que vão ter mais ou menos dificuldades em crescer, em amadurecer e em tornarem-se pessoas válidas e ajustadas, portanto, para a vida. Era isto que eu tinha para vos dizer. Ser pessoa. Vocês estão aqui, alguns que são solteiros, que ainda não se casaram, alguns são casados, uns há mais tempo, outros há mesmo tempo. O que é necessário para que a família adventista no século XXI seja uma família com êxito e consiga realmente alcançar o objetivo de Deus? É que cada um trabalhe sobre si próprio. Esse é o primeiro dever que vocês têm. Trabalhar sobre ti, Rodolfo. Vais-te casar? Queres-te casar? O primeiro trabalho que Deus te exige é que tu trabalhes sobre ti como pessoa.
tu amadureças, que tu cresças, tu te tornes pessoa capaz de amar, capaz de cuidar, capaz de renunciar, capaz de sacrificar. Isso é ser pessoa. Não é? Jesus não fez isso tudo. Ele foi a pessoa mais pessoa que já existiu. E os que estamos já casados, é a mesma coisa, não importa o tempo em que estamos. Tudo depende de quem nós somos. Vocês sabem quando os casais vêm, às vezes, para terapias familiares, conjugais, nós vamos analisar os problemas que eles têm. Geralmente os problemas não estão na relação, estão neles. Na incapacidade de comunicar, no ser fechado, no não querer partilhar, no fechar-se em si mesmo, no pensar só em si mesmo, ou só pensar no trabalho, não pensar nos outros, na família. Ou seja, é sempre um problema pessoal. Nós temos sempre que trabalhar com as pessoas. Quando as pessoas mudam, um casamento, de vez em tempo, opa, muda também, não é? Porque o casamento é feito por pessoas. Portanto, que família é que vocês vão ter? Depende de vocês. Só depende de vocês. Também vai depender do outro que vocês vão escolher. Mas quanto mais pessoas vocês forem, autenticamente pessoas no espírito, mais vocês facilmente escolheram uma pessoa adequada para vocês. E até vos vou dizer mais, mesmo que não seja tão adequada, se vocês são pessoas, vocês são a grande chance para essa pessoa crescer. Porque vocês vão ajudar essa pessoa a crescer. Mas depois tem que ter capacidade de encaixe para algumas coisas, não é? E saber que isso produz algum sofrimento e há preços a pagar. Mas quando se é pessoa, tal como Jesus, estamos prontos até a pagar alguns preços. Já não devo ter minutos nenhuns, não sei se há alguma pergunta que queiram fazer, se não, eu agradeço a vossa presença. Se ficaram decepcionados, não era bem isto que vocês queriam, olhar isto que eu tinha para vos dizer. Que Deus vos ajude a ser pessoas. Quer se casem, quer não se casem. Está bem? E se estão casados, que Deus vos ajude a ser pessoas. Porque ser pessoa é o nosso destino. É o caminho que o Senhor nos designou. E é realizando-nos que nós o realizamos e somos felizes. E somos felizes assim. Esperemos bem que não seja preciso estar aos 60 anos. Pois, em algumas coisas. Exatamente. Eu sei, eu percebo. Não seja preciso chegar, alguns nem aos 60, irmão. Alguns mesmo aos 60 ainda estão, ainda bem precisavam de estar em casa do pai e da mãe. Não é? Boa continuação, portanto, para vocês nos vossos outros ateliês. Eu não sei se vocês costumam orar, não sei como é que costumam fazer aqui. Podemos orar? Eu acho que sim, vamos orar. Podem ficar sentados ou até como quiserem. Senhor Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos por nos dares esta oportunidade de estarmos juntos como irmãos, refletindo, Senhor, sobre a Tua Palavra e sobre este projeto maravilhoso que Tu estabeleceste para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nos quiseste, porque nos amaste, porque nos trouxeste à existência e nós te dizemos obrigada. Obrigado por sermos criados por Ti, obrigados por sermos salvos por Ti e por termos este destino maravilhoso, que é de sermos semelhantes a Jesus. Ajuda-nos a realizar este destino cada dia, com alegria, com esperança, com confiança, também com capacidade de renunciar, Senhor, e de fazer a Tua vontade no lugar da nossa. Abençoa cada irmão que aqui esteve, cada jovem, e que ao sairmos deste congresso possamos sair mais enriquecidos e mais determinados, Senhor, a seguir o caminho que Tu nos indicas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.